Boa noite. Hoje começamos mais uma live com o tema adoecimento mental. Como se desenvolve a doença mental e como o processo de adoecimento se dá durante a pandemia e durante vários aspectos da vida. Vamos aguardar aqui a entrada do nosso amigo Rodrigo Souza. Aguardando aqui Rodrigo Souza, que está conectando. Um abraço, doutor Irã. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Rodrigo? Está escutando bem aí? Estou lhe ouvindo muito bem, estou lhe vendo muito bem também. Acredito que o senhor também esteja acompanhando bem também essa noite de domingo. Um abraço para o doutor Irã, um abraço para você que já está se aproximando aqui de nossa live no @psiquiatra.irãpessoa. E o tema de hoje, como o doutor Irã já estava trazendo a sua introdução, é o processo de adoecimento mental, como se dá e se desenvolve todo esse procedimento. Você vai ter todo o conhecimento, acredito, que você que já está chegando aqui acompanhando a nossa live vai poder também estar tirando suas dúvidas, vai estar também contribuindo, como por muitas vezes o pessoal já deixa aqui tanto um comentário, uma participação voltada a trazer também contribuições para essa nossa live. Já abraçar ao pessoal que já está aqui desejando boa noite, você já vai deixando também seu nome e a cidade, né? O nome já vai aparecer no seu comentário, mas já coloca também a cidade, o município que você está assistindo a nossa live. Mas sem delongas, vamos já começar essa parte introdutória com o Dr. Irã falando sobre esse processo de adoecimento mental, do que estará tratando a live de hoje. Dr. Irã, grande abraço, boa noite mais uma vez. Grande abraço, Rodrigo. Grande abraço a todos que nos estão acompanhando nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre adoecimento mental. Então, como que se dá esse processo? Como que se desenvolve o transtorno mental, tá certo? E iniciamos hoje nossa live falando sobre doença mental, certo? Então, a doença mental, ela vai ter dois aspectos essenciais, que são a adquirida, né? Aquela que você, ao longo da vida, você adquire um transtorno mental, como depressão, ansiedade, enfim. E você vai ter aquelas que são natas, que são congênitas, como, por exemplo, a síndrome de Down, a síndrome do X frágil, os transtornos de má formação arteriovenosa cerebral, os transtornos de, enfim, desenvolvimento cerebral. Você pode ter a microcefalia, a, a hidrocefalia, enfim, são várias patologias que você já vem com a patologia. Recordando que, essencialmente, você tem uma herança genética, né? Essa herança genética são as características que nós herdamos de nossos pais. Então, o que nos dá a característica de nossos pais, ela é transmitida através do gene, né? Entre pai e filho, né? Os pais e o filho. Então, essas características genéticas, elas estão, vamos dizer, diretamente no nosso gene, né? O que herdamos, né, de nossos pais. Então, também herdamos características de formação, como que se conforma, você tem enfermidades genéticas e a expressão desse gene. Então, você vai ter na psiquiatria também a maior parte dos transtornos mental, por exemplo, depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, ou seja, praticamente todos os transtornos psiquiátricos, eles são essencialmente, podem ser transmitidos geneticamente. Ou seja, que é importante na anamnese estarmos aí investigando, né, os familiares de primeiro, segundo, terceiro grau, que tem um transtorno mental, que se alguma pessoa da família tem alguma patologia mental, né, se faz algum tratamento, até mesmo para a gente ver um pouco essa questão da expressão genética. Então, um elemento importante é, se, por exemplo, as pessoas sempre me perguntam, né? Então, eu tenho um pai que é depressivo, eu tenho uma mãe que é depressiva, eu vou ter depressão? Depende, né? Você pode ter a expressão genética, né?
você pode ter a predisposição genética, mas a expressão, ou seja, se ele vai se desenvolver, ele vai depender muito da interação com o ambiente. Então, você, por exemplo, pode ter, um exemplo, pais gordos e obesos, e não necessariamente o filho vai ser obeso. O que vai determinar é o ambiente, né? Os aspectos alimentares, a questão de como vai se dar esse processo ao longo da vida, as experiências que se tem. Recordando que herdamos, Rodrigo, não somente a parte genética, mas também herdamos hábitos, né? Então, você, por exemplo, você pode ter uma predisposição genética dos pais, você pode ter também um hábito familiar. Então, você pode ver, por exemplo, em alguns transtornos alimentares, por exemplo, pais obesos, que não só tem a predisposição genética. Quando você vai ver a cultura alimentar, ela se dá praticamente, esse hábito ele se vai transmitir para o filho e que vai ser também, provavelmente, uma questão de obesidade. Recordando que, para o transtorno mental, Rodrigo, a gente sempre faz a investigação do paciente desde, por exemplo, se a gravidez é planejada, se não é planejada, se houve conflitos, Rodrigo, durante a gravidez, que isso é muito importante para a psiquiatria entender os bastidores desse processo de adoecimento. Então, por exemplo, o alcoolismo na gestação, o estresse intenso na gestação, se, por exemplo, teve o apoio familiar, se não teve o apoio familiar, se teve traumas durante a gestação, de fato pode afetar o desenvolvimento da criança. Então, você vai ter também não só a questão do pré-natal, como você vai ter também as alterações durante o parto, né? A parte pré-parto, parto, pós-parto. E é muito importante investigar as depressões durante a gravidez, né, dos pais que causam sofrimento vamos dizer, à criança, ao feto. E você vai ter também as questões que durante o parto, por exemplo, aquela criança que demorou muito para nascer, que teve hipóxia, né, também um gatilho para transtornos mentais. Então a gente vê aqui as questões que a criança, vamos dizer assim, o paciente possa ter as questões natas, as malformações, tá certo? E você vai ter o que ronda o adquirido, né? Os traumas, o estresse, né? O uso de substância, enfim, todos os aspectos que vão rondando aquela questão do neurodesenvolvimento da criança. Então, você, por exemplo, observa, Rodrigo, por exemplo, no autismo, você vê que está ali aquela expressão, mas, por exemplo, você já desde que a mãe relata a interação com o bebê, você já observa que tem traços de autismo. A criança geralmente não tem um contato olhar com a mãe, não tem esse contato visual com a mãe. Então, isso a gente sempre pergunta na investigação, quando a gente está querendo descartar autismo, porque até mesmo o contato visual da criança com autista é pobre. Então, você vai ver lá desde atrás como que se dá esse desenvolvimento, tá certo? Então, você vai ter, nesse contexto, a questão do que ronda vamos dizer, o adoecimento. E as pessoas perguntam sempre o que é normal, né? Geralmente, as pessoas falam assim, se sentir triste é normal? Por exemplo, em uma situação determinada da vida, é normal você, por exemplo, ter desesperança? Pode ser normal, tá certo? Então, o que vai determinar na psiquiatria o normal do patológico vai ser essencialmente o sofrimento. O sofrimento é a parte inicial. Como, por exemplo, você vai ter nas enfermidades clínicas a dor, né? A dor do paciente, você vai ter uma questão da dor mental, que é o sofrimento psíquico. Esse sofrimento, ele deve gerar um prejuízo, né? E em decorrência desse prejuízo que o sofrimento causa, se determinamos uma determinada patologia. Então, não basta somente você ter o sofrimento. Como esse sofrimento, ele impacta a sua mente. Então, Rodrigo, cada pessoa ele tem uma reserva mental, uma reserva de resistência. Uma reserva física, por exemplo,
Você, por exemplo, você pode ter uma pessoa que resiste altas, por exemplo, altas temperaturas, trabalhos super insalubres, né? E não tem praticamente nenhuma patologia, né? E você vai ter outras pessoas que têm o mesmo trabalho, a mesma carga laboral, e eles não conseguem suportar aquela carga de estresse. Então, partimos daí que não somos iguais. Cada pessoa ela vai ter uma formação, uma conformação, um desenvolvimento totalmente diferenciado. Então, a patologia, né, o que pode ser pesado para você, quizás não é pesado para mim. Então, como o estresse se expressa em você, quizás não se expressa da mesma forma em mim. Porque isso vai depender de como eu me desenvolvi, de como eu me preparei, qual foi a reserva cognitiva. E a partir que você tem uma patologia, você tem uma quebra na questão biopsicossocial, que na parte psicológica, na parte física, na parte social, é que iniciamos um transtorno. Então, você vê, por exemplo, como se desenvolve a depressão, como se desenvolve, por exemplo, a ansiedade. E ela vai partir essencialmente dessa quebra, desculpa, dessa quebra que o paciente vai ter com o meio. Por exemplo, você vai observar que, por exemplo, uma depressão ele vai prejudicar no trabalho. Ele vai prejudicar, por exemplo, as relações em casa, com a família, que vai prejudicar as relações com os amigos, que vai prejudicar, por exemplo, o funcionamento do indivíduo. Então, para que isso aconteça, você vai ter gatilhos, Rodrigo. Então, você vai ter pacientes que têm a predisposição genética, que têm tudo para desenvolver aquela patologia. Então, às vezes, um trauma intenso é suficiente para que se expresse o gene que estava praticamente adormecido. Então, as pessoas, geralmente, eu gosto de perguntar muito o fenômeno da coisa. Então, como tudo começou? Como tudo se desenvolveu? Né? Quais foram as características que se desenvolveu? Porque hoje, Rodrigo, você vê nas pessoas uma carga, por exemplo, de estresse muito intensa. Então, a carga laboral de hoje, né, você vê que é um pouco diferenciada. Por exemplo, a mulher ela trabalha, ela vem para casa, dá conta de casa, dá conta das crianças, ou seja, que todos aqueles aspectos que vão estressando, que vão levando o indivíduo ao extremo, a gente começa a abrir uma bobina. Até quando você vai resistir? Tá certo? Doutor Irã, deixa eu fazer um questionamento ao senhor, interrompendo seu raciocínio, quando o senhor colocou, até fez uma divisão na questão do adoecimento, o processo de adoecimento mental, de forma adquirida e também de formas congênitas. O senhor pode estar citando de forma congênita muito em relação ao gene, a formação genética do ser no processo do nascimento, né? Antes do nascimento, já desde a questão do pai, da questão evolutiva da mãe também. Mas as questões adquiridas também têm algo e influências das questões genéticas também, pelo que o senhor já está citando aí, o gene também, por muitas vezes, vem a interferir também na questão adquirida. Sim, não basta você ter o gene, basta também como ele vai se expressar. E a expressão ela vai ter que ter a influência do ambiente. Então, você pode ter um gene de esquizofrenia, entendeu? Porque meu pai, porque meu avô, porque... Então, mas para que ele se expresse, às vezes você, por exemplo, vai ver, por exemplo, uma pandemia, que hoje você começa a ver, inclusive semana que vem vamos estar falando de esquizofrenia na pandemia, e vamos estar explicando bem melhor como acontece esse fenômeno. Então, o paciente tem aquela predisposição genética. Do nada vem uma pandemia, vem, por exemplo... umas situações inusitadas, por exemplo, como uma questão de gafanhotos, entendeu? Então, o paciente, do nada, ele desconecta da realidade. Então, se expressa o gene. Você cria um gatilho para o desenvolvimento de um transtorno mental. Então, o que é uma coisa incomum para o desenvolvimento? O estresse. Entendeu? Aquela má adaptação à situação. Doutor, mas você está me falando aqui que o que boa parte dos transtornos mentais se dá pela má adaptação? Também. Porque, por exemplo, se você pega um indivíduo X e leva ele para o Polo Norte, ele vai ter que se adaptar com roupagem, com característica, para enfrentar aquele frio. Né?
E se você pegar aquele pessoa do Polo Norte e trazer para o Nordeste, ele vai ter que retirar aquelas características que protegem, né, contra o ambiente, para que ele possa conseguir resistir. Então, isso também acontece na nossa vida moderna. Porque, por exemplo, cada vez mais você vai para qualquer tipo de empresa, a cobrança. A cobrança e as disputas internas, né? Que é o que desgasta muito o paciente. Aí você vê a cobrança, as disputas internas, os interesses cada vez mais complexos da nossa sociedade e cada vez mais, cada vez uma busca que parece que não existe limite entre o normal ou patológico. E aí você começa a se expor, você começa a trabalhar a mais do que o que der, você começa a se chocar com realidades totalmente adversas e estranhas. A sua capacidade de resistência, porque aí que está. A nossa capacidade de resistência, ela também tem limite, Rodrigo. Porque, por exemplo, se você vai para uma academia e inicialmente você faz, por exemplo, 2, 3, 4, 5 horas de exercício, né, você vai ter uma afetação, você vai ter uma agressão muscular. No outro dia você vai estar totalmente, praticamente imobilizado, porque você não consegue nem caminhar devido às dores musculares. Isso também acontece na questão psíquica. Então você vê, por exemplo, um trabalhador comum que entrou em uma determinada empresa e que já quando ele chegou na empresa não foi bem recebido, né? Que já quando chegou na empresa já encontrou e já se chocou com como chamamos assim, aquelas pessoas ali que sentem o prazer de maltratar os outros. Então, esse estresse que às vezes o paciente vai ficando, vai enfrentando, e muitas das vezes ele quer fugir, né? Ele quer correr, ele quer sair daquele ambiente. Mas muitas das vezes ele é interceptado, né, pela condição. Assim, ó, se eu sair daqui é pior. Entendeu? Então, ele vai começar um processo de adaptação àquele meio. E quando essa adaptação ela vai acontecendo de uma forma agressiva, porque assim, a dor você consegue se adaptar em partes. Não se adapta essencialmente, por exemplo, você tem pacientes com dor crônica que conseguem se adaptar a dores, vamos dizer assim, extremas. E ele só vai tratar aquela dor muito extrema. Mas não se tem como, vamos dizer assim, conviver com um estresse diário, intenso, né, e sem pausa. O paciente, em algum momento, ele vai descompensar. Em algum momento, você vai fraquejar, porque existe uma reserva, né? Vamos dizer assim, cognitiva, uma reserva de resistência que vai levar você ao limite. Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu já estou no meu limite. Eu já passei do meu limite. Né? Então, a questão do limite de cada um, ele é muito pessoal, mas o limite também dá sinais, Rodrigo. O limite, por exemplo, do adoecimento, ele vai dando sinais, ele é insidioso. Ele não é do dia para a noite. Se você vai ver... Mas, doutor Irã, antes do senhor poder estar até colocando esses sinais que cada pessoa pode estar desenvolvendo para ter esse adoecimento mental, quem é a pessoa ou o ser que tem assim uma predisposição a ter esse adoecimento mental, ou todo mundo tem o mesmo nível, todo mundo pode vir adquirir um adoecimento mental? A herança genética é a primeira, tá certo? Você vai ter a conformação genética. Isso é indiscutivelmente. Então, o adoecimento ele vai partir da predisposição, né? Você vai ter a exposição e você vai ter a expressão. Entendeu? Então, é um ciclo. Quem vai desenvolver esses aspectos, a gente vai ter que investigar a questão do desenvolvimento familiar. Aí vamos investigar o que aconteceu, quais são as características familiares que fizeram uma determinada expressão. Então, você vê, por exemplo, um pai ansioso, a tendência que o filho seja ansioso é muito grande, Rodrigo. Então, você vai ter a expressão e você vai ter, ao mesmo tempo, a questão da influência dos hábitos, né, que você vai ter na conformação. Então, a gente observa, por exemplo, em algum transtorno mental, que, por exemplo, a má adaptação, ela já vem lá da base. Porque você vai procurar saber, por exemplo, como que estava a resistência do paciente, como que estava a reserva cognitiva, então na criança que, por exemplo, não tinha tempo, por exemplo, não tinha infância, né? Já começava a questão laboral, vamos dizer assim, muito cedo. Ah, mas isso é protetor? Depende. Depende de cada um. Não posso dizer que a questão laboral ela é protetora, vamos dizer assim, com 3, 4, 5, 6 anos.
entendeu? Então, como que isso se dá? Né? Então, você vê uma criança, por exemplo, que foi vítima de violência, então é uma questão essa questão da violência, ela em algum momento vai eclodir esse trauma. Ah, mas tem boa parte das pessoas que, por exemplo, sofreram violência e não vão desenvolver nada. Não, correto. Mas tem uma parcela que vai ter essa diminuição na questão da adaptação àquele determinado trauma. Então, você sofreu um trauma, ou você modela, ou você, vamos dizer assim, toca o barco, ou você para e começa a viver o trauma. E quando você começa a viver o trauma, você pode viver vivenciando esse trauma, recordando esse trauma, né? Rememorando esse trauma, como você vai ver a maior parte das pessoas. Né? Os sinais que aquele trauma ali ainda está vívido no paciente. Por exemplo, uma determinada situação que, por exemplo, fez o paciente um trauma intenso na infância. Então, no subconsciente daquela pessoa, daquele paciente, vai estar vívido aquele trauma. Apesar que ele não recorde daquele ocorrido, mas vai estar nas expressões. Às vezes é um paciente mais tímido, é um paciente mais temeroso, é um paciente mais fechado, mais isolado, né? Então, as expressões de como isso se desenvolve, ele é bem interessante. E aí você vai ver que o sofrimento em altas cargas, né, o estresse em altas cargas, ele vai quebrar com a homeostase, ou vamos dizer assim, com o equilíbrio biopsicossocial. E quando quebra esse equilíbrio, você começa a iniciar um processo de adoecimento. E aí vai duas questões interessantes. Às vezes você se dá conta que está adoecendo e tem outra parcela que não se dá conta do adoecimento. Então, sempre a crítica, né, o que eu sei, a minha noção de doença, a minha noção de transtorno, é o que vai determinar muitas coisas. Porque, por exemplo, você vê em alguns aspectos, por exemplo, de esquizofrenia, que a convicção do delírio ele é tão forte que não deixa que o paciente perceba que o que ele está imaginando seja patológico. Por exemplo, um determinado delírio, por exemplo, persecutório. Entende? Alguns pacientes, por exemplo, não se dão conta, porque as vivências mentais é tão intensa que ele confunde a questão mental com a realidade, o imaginário com o real. Então, hoje nós estamos aqui, eu estou conversando com você, Rodrigo, e você pode ser uma pessoa imaginária, quem vai dizer o contrário? Entendeu? Então, o que eu estou vendo, o que eu estou observando, é o que é determinante. Entendeu? Então, você pode dizer 10 mil vezes, essa camisa é vermelha, que não vai lhe convencer, porque você está vendo outra cor. Entendeu? Então, esse processo de adoecimento, ele vai sempre ser seguido de uma crítica. Eu me dou conta que não estou bem, né? E boa parte dos psicóticos, eles não se dão conta que estão mal. Né? E aí vai o descuido da questão da higiene pessoal, aí vai o descuido, vamos dizer assim, das relações sociais, né? E ele está tocando o barco do jeito dele, no mundo dele, sem se dar conta que está fora do eixo. Né? É como o alcoolismo. Nunca ele é assim, do dia para a noite você se tornou alcoolista. Nunca. Ele é um processo de interação. Você vai aos poucos, né? Vamos dizer, usando aos poucos, e quando você menos espera, você está um adicto. Só que aí vem a questão que a percepção de que você não está bem, ele vai se dar justamente no prejuízo. Então, quando o paciente começa a perceber que, por exemplo, ele não está rendendo adequadamente no trabalho, quando ele não está rendendo, que as relações, por exemplo, em casa são conflituosas, né, que não existe praticamente relações, quando o paciente começa a perceber que o distanciamento cada vez mais ele é destacado, quando, por exemplo, ele não consegue mais render, né, as suas funções diárias, por exemplo, cumprir com um bom sono, cumprir com uma boa rotina, então começa aí
uma questão patológica. Então, isso é de cada pessoa a pessoa. Isso não é uma receita de bolo. Porque você, por exemplo, vai ver uma situação X, por exemplo, pacientes que são submetidos a trauma intenso de guerras, por exemplo. Você observa, por exemplo, a guerra da Síria, você vai ter a imensa parte que vai, por exemplo, entrar ali naquele eixo por exemplo, vai se adaptar, né? Vai se mal adaptar àquele meio, mas, por exemplo, você observa situações inusitadas, por exemplo, num desastre natural, você sempre vai ver aqueles que estão, por exemplo, no meio do desastre, roubando um bujão. E aí você observa, poxa, mas essa pessoa não deveria estar impactada com o que estava acontecendo? Você não deveria estar observando que o mundo estava se acabando? Né? Eu me recordo uma vez que a barragem de Alagoa Grande, há muito tempo atrás, né, estourou. E, lá em Camará. Pronto, a barragem de Camará. E houve quem, por exemplo, aproveitasse daquela situação de um desastre para, por exemplo, cometer pequenos furtos. Por exemplo, o bujão ia passando lá, ele pegava, pescava o bujão e trazia. Então, como eu percebo o desastre? Como o desastre natural, ele me afeta. Então, você vê a questão do vírus, Rodrigo, a imensa maioria sabe que, mas vamos criar uma crítica, né? O vírus, ele é potente, o vírus, ele é intenso. Mas, para outra parte da população, ela não consegue nem botar o pé do lado de fora. Entendeu? Então, a repercussão de uma determinada situação na vida daquele paciente específico é o que é determinante para o adoecimento. Então, você vê situações extremas, por exemplo, pessoas que desde o início da pandemia não conseguiram, por exemplo, pessoas rígidas, e que têm necessidades, por exemplo, de fazer compras, ou necessidade de resolver questões de cartão de crédito, enfim, as questões do dia a dia, e não consegue sair porque o medo é maior do que a exposição. Então, você olha o paciente e observa que, por exemplo, causa um prejuízo. E esse prejuízo é o que é determinante para o desenvolvimento do transtorno mental. Então, o sofrimento é o começo de tudo. E as adaptações que se vai ter ao sofrimento é o que vai ser determinante para o desenvolvimento. Então, o sofrimento somado à questão da perca da funcionabilidade é o que nós chamamos de quebra, né, das relações, vamos dizer assim, a quebra do ser biopsicossocial. E sua capacidade de resistência diminui. E aí se inicia um transtorno. Então, geralmente, as pessoas observam assim, mas eu tenho crítica, vamos dizer, que eu me dou conta que estou adoecendo. Eu me dou conta que não estou bem, tá certo? E a partir desse se dar conta que não está bem, que muitos procuram ajuda. E aquelas pessoas que não se dão conta que estão bem, só existe uma saída. Os cuidadores, a família, os amigos, tá certo? Buscarem ajuda por ele. Porque o paciente ele não vai ter a crítica de buscar ajuda porque ele não vê necessidade. Para ele, por exemplo, ele vai tirar a roupa no meio de uma praça pública e para ele está normal. Esse prejuízo da crítica, por exemplo, nesse paciente, né, que ele não se dá conta da sua realidade, ele não consegue interagir adequadamente com a questão do transtorno, é o que é determinante. Por isso que a gente observa hoje, e na psiquiatria, a gente tem muita questão do paciente assim, ele é imputável ou inimputável? Ele responde pelos seus atos ou não pelos seus atos? Então, essas relações a gente tem muito a ver com a questão do que se o paciente se dá conta. Então, por exemplo, a gente observa as características de como se deu o fenômeno do ato ilícito. Então, por exemplo, se tem situações X, um delírio de ciúme, o paciente está convicto que foi traído, né, em determinada situação, né, e é irredutível. E comete um ilícito, geralmente se vê o que foi que ele planejou, né? Se vai fazer um levantamento da crítica que ele tinha do problema. E se ele tinha um problema, entendeu? Então, por exemplo, o esquizofrênico geralmente ele comete ilícitos, ele achando que você é um agressor, que você é um astronauta, que você é um alienígena, e que você está controlando o pensamento dele, entendeu?
ele não se dá conta que está fora do real. Ele não se dá conta que está, por exemplo, totalmente fora de um contexto. Né? E é preciso que... mas eu estou dizendo para você aqui que isso é patológico. É inacreditável, por exemplo, que vai ter uma invasão alienígena. Né? Mas, para um paciente doente mental, a convicção dele é que vai acontecer uma grande catástrofe. E todas as emoções vividas pelo paciente vão ser em decorrência do seu transtorno. Entendeu? Então, você vai ter um adoecimento, né, com características ao seu sofrimento. Entendeu? Então, por exemplo, se você era uma pessoa que, por exemplo, tinha bastante exposição a um trauma devido, por exemplo, a uma exposição a químicos, você vai ter uma patologia de acordo com aquela exposição química. Entendeu? Então, cada patologia ela vai ser de acordo à sua... Por exemplo, eu gosto muito de perguntar sobre o que você faz, né? O seu trabalho, porque o trabalho também diz muito a questão do adoecimento. Às vezes o ambiente de trabalho deveria ser um ambiente de luta, um ambiente de interações saudáveis, às vezes é um ambiente de estresse, né, intenso, e que às vezes o paciente também expressa a questão genética da questão do adoecimento. Então, Rodrigo, de forma geral, a gente sempre aqui relata, né, a importância das adaptações. Nem todo mundo vai se adaptar a um estresse adequadamente conforme o desejado. Então, você observa que o paciente sofre e tem outras pessoas que estão na mesma situação que ele, que até se perguntam, eu também estou na sua mesma situação. E não é para tanto. Né? Eu não estou assim também. Né? E aí aquela pessoa que tem uma capacidade de adaptar-se maior, se julga muitas das vezes na condição, né, de julgar a capacidade do outro. Não. Então, as relações, né, as adaptações, ela é individual. Claro que ela pode ser treinada. Viu, Rodrigo? Então, se, por exemplo, o bombeiro ele vai estar a altas temperaturas de fogo, ele é treinado para uma determinada situação. Ele é adaptado àquela determinada situação. Né? Mas isso eu posso adquirir, por exemplo, uma saúde mental através de um treinamento? Pode. Né? Pode. Porque aí você olha para mim e diz assim, olha, é possível tratar a depressão somente com um bom diálogo? Pode ser também. Como uma mudança de emprego. Né? Que às vezes o gatilho que está, por exemplo, desencadeando um determinado transtorno é aquela situação específica. Você vai lá e resolve pouco. Mas aí você pergunta, isso é regra geral? Não. Porque, por exemplo, você pode ver pessoas com, né, uma família desestruturada, né, um emprego desestruturado, insalubre, né, uma condição social hostil. Não, o que você vai esperar? Né? É o mais provável que você espere que o paciente venha com um transtorno. Né? E você vai ver, por exemplo, que esse transtorno ele vai se expressar de acordo com as suas vivências no paciente. Entendeu? Então, de muito tem a dizer o que você faz, né? De muito tem a dizer quais os antecedentes pessoais, né? Quais são os antecedentes familiares, né? Como você interage com as adversidades, qual a sua capacidade de adaptar-se, como você está se adaptando ao trabalho, como você está se adaptando, né, à nova realidade familiar, entendeu? Porque nessa pandemia você vai ter uma realidade totalmente diferente. Doutor, mas está havendo um alto índice de separação. Não só de separação. Você vai ter um alto índice também de agressão doméstica, que a gente vai fazer uma live específica sobre a questão da agressão, né, da violência doméstica vivida hoje, né, na pandemia, que não é somente entre os casais, é, por exemplo, o baixo limiar dos pais, a questão dos filhos, e vai os filhos também dentro desse processo, tá certo? Todo mundo estressado. Então, o pai bate no filho, o filho bate no gato, o gato bate no rato e assim vai. É um ciclo, entendeu? Então, como vivemos essas realidades, como interagimos com o meio, é o que nos determina hoje o que somos. Tá certo, Rodrigo? Então,
a quebra, né, do que é normal para os que percebem, para os que não percebem, somente um tratamento efetivo que lhe torne a realidade, que lhe traga a realidade, né, que lhe traga a normalidade ou próximo à normalidade, é o que é diferenciado. Tá certo? Você pode ver uma coisa interessante, Rodrigo, que é bom aqui a gente sempre explicar. Você vai ver, por exemplo, um síndrome de Down. Observe, um síndrome de Down, que desde, por exemplo, foi diagnosticado já logo na gestação, né, que os pais foram bem trabalhados, foram estimulados a receber essa criança, que foram, vamos dizer que, adaptados a essa situação, que eles fizeram seus ajustes para receber essa criança e que começa a fazer o estímulo daquela síndrome de Down desde o nascimento, com terapia, com fisioterapia, com fonoaudiologia, né? Você vai ver que uma criança que ela consegue até ter um desenvolvimento praticamente normal, Rodrigo. Entendeu? Aí você vê aquela outra situação em que, por exemplo, você vê aquela criança que foi mal diagnosticada, que, por exemplo, que quando chegou ao mundo, né, encontrou uma família desestruturada, a pobreza extrema, né, a falta de condições, não tinha estímulo, não teve como acompanhar seu desenvolvimento neuropsicomotor adequadamente, né, a determinadas, reativa àquela idade. O que acontece, Rodrigo? Você vê, por exemplo, a criança com 5 anos que não fala. Porque ela não foi estimulada para isso. Né? Ela, às vezes, por exemplo, você tem os diagnósticos de transtorno mental hoje totalmente subdiagnosticados. Você vai ver o paciente ser diagnosticado com síndrome de Down com praticamente 12 anos. Então, o sistema está falhando. Entendeu? Então, você vai ver uma depressão que chega de uma forma grave, que o paciente tenta suicídio, e ninguém se percatou que estava uma coisa errada. Mas como não percatar? Como não se interar? Né? O paciente vinha de uma forma e fica de outra. Então, como não observar esses aspectos? Né? Então, às vezes, mas foi por falta de... Não sei como é que é, o paciente estava lá e se isolou. Mas como você não procurou saber? Você vai ter famílias e famílias. Você se isolou lá porque ele quis. Entendeu? O paciente está num processo de adoecimento. Mas é que o meu também não se deu conta que o paciente está adoecendo. E às vezes, por exemplo, o paciente chega a situações extremas que nem sabia que estava naquela situação extrema. Porque nem, por exemplo, eu batia na porta para saber como que está. Entendeu? Então, essas adaptações e essas questões, por exemplo, de predisposição e a questão da interação, ela é relativa. E a mensagem de hoje que eu quero dizer aqui, que é importante saber que nem todos somos iguais no enfrentamento de um processo patológico. Entendeu? A dor que eu sinto era diferente da dor que você sente. A repercussão de um fenômeno, de um trauma, é totalmente diferente em cada pessoa. Né? Não é porque eu tive minha capacidade de resistência, de moldar, de me adaptar, que o vizinho vai fazer o mesmo. Entendeu? Não é porque, por exemplo, eu consigo caminhar 20 km por dia, que, por exemplo, aquele outro consiga fazer 10. Né? E você vai assim, mas qual é a sensatez? Né? É você voltar para ajudar aquele que não está conseguindo render, fazer adaptações para que aquela pessoa possa render o mesmo que o patológico hoje consiga diminuir sua intensidade. Então, hoje a gente olha assim na perícia e observa no paciente, por exemplo, qual é a capacidade laboral, né, daquele grupo. Você vai ver, por exemplo, um trabalhador de escritório, né, você vai ter uma distribuição laboral para cada um. Então, a repercussão de cada um naquele escritório ali é sua capacidade laboral. Aí você olha assim, tem um ali que não conseguiu. Então, dentro de 10 pessoas com a mesma idade, você vai esperar que aquelas 10 pessoas tenham um mínimo próximo às características daquelas pessoas. Então, quando você vê aquela pessoa fora desse contexto, você diz, opa, tem alguma coisa fora. Quando você vê, por exemplo, toda criança brincando ali, né, num grupinho, e uma separada, você diz, opa, tem alguma coisa aí.
Então, você vai começar a observar. E se essa criança autista, ela é estimulada desde o início, ela é adequadamente, ela é estimulada a interação, os impactos eles vão existir, mas com menos intensidade. Doutor Irã, deixa eu só fazer um ponto aqui. Foi até a Josiane Vitória, ela pode estar fazendo um questionamento que foi voltado às crianças, ao autismo também. Doutor Irã, como diagnosticar uma criança com autismo? Qual médico especialista para estar tratando dessa criança, doutor Irã? Olha, o autista é essencialmente a psiquiatria. Tá certo? Ele tá dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, mas é psiquiatria. Tá certo? Porque o que é mais chamativo no paciente autista? A perca da sua capacidade de socializar. E qual é a outra? Comportamento. Comportamento é essencialmente psiquiatria. Entendeu? A neurologia ela vai ver comorbidades, que é muito comum, autista convulsão, né? Autista com, por exemplo, a diminuição do déficit cognitivo. Então, tudo bem, mas se parte a parte da psiquiatria, essencialmente você vai ver comportamento. Boa parte hoje da busca por atendimento médico, né, de crianças autistas é justamente pelas má adaptação da criança na questão comportamental e na questão de interação, né? É importante ressaltar que na criança autista, o essencial ela vai se dar nas interações, no estímulo às interações. Então você sabe que tem um déficit. Então você vai fazer toda a terapia desde o primeiro ano, os primeiros meses de vida, né? Desde o sentar com 5 meses, desde o andar com 1 ano, desde começar a socializar, os impactos são diminuídos. Agora, por exemplo, você observa hoje, na nossa sociedade, que se observa, diagnostica um autista com 10 anos, com 12 anos, então muita coisa se perdeu nesse trajeto, né? Então, muitos aspectos ficou bem complicado. Você pode trabalhar, você pode tentar trazer a criança a sua mais próximo da normalidade, de acordo com a sua patologia. Mas é uma criança que vai se recuperar menos do que aquela outra determinada. Então, cada um, né, tem um limite. Enfim, né? Qual é a mensagem de hoje? Né? Cada um tem um limite. E esse limite não é igual. E esse limite não se expressa da mesma forma, né? E a capacidade de adaptação ainda é, hoje, uma das maiores incógnitas, né? Porque você vê, por exemplo, pessoas que, por exemplo, vão para a rua e se adaptam àquele ambiente hostil. E às vezes você vai tentar tirá-lo de lá. Não, quem foi que ele disse que eu quero sair daqui? Né? Como uma vez um paciente disse para mim, disse: doutor, eu moro na rua e a rua tem seus encantos. E aí? Né? Então, se você for hoje fazer um diálogo com um morador de rua, você vai ver que boa parte, a falta da opção, né? E boa parte assim, olha, eu quero viver uma vivência totalmente diferente. E aí? Por exemplo, um hippie que, por exemplo, né, uma situação X, que o paciente diz assim, não, eu quero passar aqui 6 meses, né, de andarilho. Ah, é patológico? Depende. Depende muito, né, de como aquele paciente está tendo as suas vivências. Ah, não, mas ele deixou o trabalho para ser andarilho. Depende. Cada um é uma expressão diferente. Por exemplo, aquela pessoa que cansou naquela vida hostil, disse assim, vou passar 6 meses de férias, né? Agora, eu quis saber o patológico do normal, aí é outra coisa. Os impactos, né? Como aquele paciente tem suas vivências, ela é essencial para a gente determinar. Não é verdade, Rodrigo? Isso mesmo. Doutor Irã, deixa eu aqui abraçar o pessoal que está aqui acompanhando nossa live. Várias pessoas estão desde o início. Agradecer a todo o pessoal que está desde o início da nossa live aqui, já comentando, desejando boa noite. Também está citando aqui as cidades. Deixa eu abraçar uma parte das pessoas que infelizmente não vai dar para abraçar todos que estão acompanhando aqui a nossa live. Deixa eu abraçar a Simone, a doutora Kelly, também o psicólogo David acompanhando, a Marlene Cabral, a Rita Ramalho também está acompanhando, a mesma que pôde estar citando também a questão da cobrança, a Cássia Freitas também acompanhando, a doutora Bernadette, e também um grande abraço, doutora Bernadette. O
pessoal da Medical Vita, tanto na cidade de Mari, quanto também na cidade de Solânia, o pessoal da clínica essencial lá para aquele município. Olha, tenho recebido vários comentários, vários recados, que o pessoal tem gostado muito dessas duas clínicas, voltada à saúde mental na cidade de Solânia e também a cidade de Maria, esses dois municípios que ganharam muito com essas clínicas voltadas ao tratamento psicólogo e também psiquiatra, né? Também, doutor Irã, nesses dois municípios. Um grande abraço a todo o pessoal lá da Medical Vita. Deixa eu abraçar também a Carla acompanhando aqui, já pôde estar acompanhando também, marcando que está na cidade de Mari. Doutor Irã, o senhor já pôde estar também colocando essa parte e esse tema tão importante que foi o processo do adoecimento mental que está sendo tratado na live de hoje. O psiquiatra, o David, ele diz o seguinte: a família tem um papel fundamental no tratamento. Infelizmente, ainda há muita ignorância. Que parte a família pode estar auxiliando no tratamento e até para estar identificando o adoecimento mental, doutor Irã? Olha, a live de hoje é muito curta e ele jogou aqui uma bomba aqui, né? Família. Família hoje a base de tudo, né? Olha, família toda família, né, enfim, deveria ser sinônimo de acolhimento, tá certo? Sinônimo de acolhimento. Então você não tá para questionar muita coisa, você tá para... eu sempre digo que o pai e a mãe ela tem a função de orientar seus filhos. Gente, orientar é uma coisa. Você não consegue, por exemplo, pegar um paciente, muitas vezes adulto, e forçá-lo, por exemplo, a fazer uma coisa que ele não quer. Aí ele vai fazer de pirraça, entendeu? Então, você vai orientar, você tem a função de dizer qual é o caminho. Então, você observa hoje situações adversas, por exemplo, estava tudo bem, estava tudo perfeito, aquela menina estava bem, e a mãe sempre dizendo: olha, cuidado, você vai engravidar, olha, que tenha cuidado, que não sei o quê, olha, que... Né? E quando pensa que não, a menina, pai, engravidou. E o que a maior parte da família faz, Rodrigo? Fora de casa. Ou seja, que o único ambiente que você poderia receber um acolhimento, você perdeu. Aí a menina vai buscar aquela pessoa também dá as costas. Ou seja, que você criou um problema. Então, a família que deveria ser sinônimo de proteção, que deveria ser sinônimo de cuidado, ela começa a ser parte do transtorno. Parte da causa da exacerbação da doença. Então, hoje em dia eu sempre falo para os pais, a sua função como pai e mãe não é aqui questionar o que foi que seu filho fez, né? A sua função de pai e mãe é abrir a porta e acolher. Então, não vou questionar o que você fez. Eu não vou questionar o quanto você se arrebentou com a vida, né? Eu vou dizer aqui que a porta que você saiu ainda está aberta. Nunca feche a porta da sua casa para seu filho. Nunca deixe de acolher por uma situação X. Nunca. Né? Quem às vezes faz as suas coisas erradas vai pagar pelos seus atos, mas a questão do pai e a mãe, né, é hoje os pilares que deveria ser o sinônimo de dizer assim, de fortaleza. De que quando todo mundo se desmoronou, restou quem? Pai e mãe. Só que hoje você... Mas, doutor Irã, deixa eu até fazer uma parte sobre esse ponto. Como o psiquiatra David, ele colocou, o psicólogo David, ele pôde estar aqui citando essa questão da família, e ele colocou a ignorância não como parte de um desconhecer, um conhecimento técnico ou algo do tipo, mas ele colocou sobre a ignorância, sobre a pessoa ser um pouco dura, até pela vivência que teve. Mas como mudar a mentalidade de uma pessoa que teve sua vivência nesse aspecto, como um pai tão duro, tão ignorante, vamos colocar assim entre aspas, nesse momento, como o senhor traz esse exemplo? Temos o costume de achar que as pessoas são igual a gente. Que todo mundo tem a capacidade de resistência que tem. Isso pensa os pais, por exemplo, que tiveram uma vida hostil na infância, por exemplo, que começaram a trabalhar a 5 anos de idade, estava lá cortando cana, puxando enxada, e às vezes chega nessa sociedade
e vai manter o mesmo ritmo. E aí vem um choque. Porque a década não é a mesma. A década não é a mesma. Né? Porque foi, por exemplo, a questão dos transtornos mentais, no passado, ou era uma doença diabólica, que alguém estava com um espírito mal, né? E o espírito mal, diga-se de passagem, muito adverso, desde aquele que via, vamos dizer, alucinações visuais, era considerado como um bruxo, como era um segregado da sociedade, ou você tinha os outros que, quando tinha depressão, assim, ó, aquela pessoa ali tem aquela doença, né? Um espírito mal entrou dentro dele, um espírito de tristeza, vamos dizer assim, que era segregado, né? Ao invés de ser acolhido, o paciente saía do meio social e familiar. Ele era praticamente como um leproso para a família e para a sociedade. Entendeu? Então, o que a gente vai referir aqui é que a vivência dura dos pais, muitas das vezes, ela é mal adaptada com a nossa realidade. Porque você, naquela época, se a vontade era ter um vestido de chita, hoje você tem um celular. Os desejos não são o mesmo. Só que vivemos, parece que numa década, que queremos puxar aquela que a gente viveu, com aquelas vontades e desejos que tínhamos quando tínhamos ali 5, 6 anos. Mas, gente, hoje a sociedade tem uma demanda totalmente diferenciada. Totalmente diferenciada. Uma demanda e uma resposta totalmente diferente. Então, os desejos que você vê de uma criança de hoje não vai ser daqui a 10 anos, a 20 anos, de outra criança da mesma idade. Entendeu? Então, as experiências, elas são muito complexas. E, assim, trabalhar, às vezes, aquele pensamento ríspido, duro, irredutível, né? Muitas das vezes separa. Muitas das vezes distancia. Muitas das vezes cria uma quebra de relações entre o filho e a família. E aí eu pergunto, a parte religiosa deveria proteger isso? A parte social deveria proteger isso, né? O bem comum é essencial. Você vê, por exemplo, um esquizofrênico, num seio familiar estruturado, com regras, horários, né? Com uma estrutura de vida totalmente diferente, ela é totalmente diferenciada, por exemplo, daquele que está ali próximo, vivendo em situações insalubres. Totalmente, o impacto da doença, ele é devastador. Entendeu? Então, vale aqui dizer que a ignorância, muitas das vezes, dos pais em querer impor o seu pensamento, em querer obrigar seu pensamento, ele é complexo. Né? Claro que tem que você ser um pouco duro, mas você tem que ser, de uma certa forma, carinhoso. Você não pode ser um sinônimo de brutalidade. Você deve ser um sinônimo de educação. E também um sinônimo de cuidado. Então, geralmente, quando perdemos esse sinônimo de cuidado, é sinal que distanciamos, né, de nossa realidade e deixamos os nossos filhos vulneráveis às alterações, às situações, às doenças psiquiátricas. Doutor Irã, deixa eu aqui abraçar a todos que estão acompanhando a nossa live e até pedir perdão pelos abraços, que a gente sempre tem o costume de estar mandando abraço para todos que estão aqui participando, deixando comentário, muitas pessoas comentando, então não foi possível. E o tema que abrange muitos detalhes, doutor Irã, hoje até pôde estar trazendo infinidade de algumas enfermidades também nessa questão do processo do adoecimento mental, que foi o tema principal da nossa live. Na próxima semana, no domingo, estaremos falando sobre esquizofrenia na pandemia. E você vai estar também já deixando o seu comentário, vai poder estar também compartilhando a nossa postagem que a gente sempre deixa para você estar compartilhando com os amigos e também com os familiares, tá certo? Mas, doutor Irã, mais uma semana está começando e também sobre esse processo de adoecimento mental, é importante a gente poder estar passando um aconselhamento para o pessoal que tenha algum adoecimento, que está desenvolvendo, e também para a família que está nesse momento, como o senhor pode estar citando aí, que é uma peça fundamental em todo o processo do adoecimento ou já na recuperação, que o senhor possa estar deixando aqui um aconselhamento para iniciar essa semana, nesse momento até de pandemia, um momento muito difícil também para as famílias e para as pessoas que estão vivenciando esse processo de adoecimento mental, pois está até bastante difícil
ter esse atendimento mais próximo que o senhor sempre tem. Sempre falo sobre isso, sobre a cidade de Belém, sobre a cidade de Maria, lá em Solânia, que o senhor tem essa aproximação muito grande com os pacientes e está também tendo essa dificuldade de ter um aperto de mão, de um abraço, uma conversa mais próxima, né, doutor Irã? Exato, Rodrigo. E para finalizar nossa live de hoje, a dica vai ser acolhimento. O acolhimento, ele é sintetizado hoje, tem uma característica bem interessante. Eu gosto de uma foto chamada La Piété, né? A doutora Bernadette, que sempre nos segue na live, ela sempre a gente cita a questão da La Piété, a parte que Cristo é crucificado e que Maria recebe Cristo e acolhe, né, a Cristo crucificado. Então, isso simbolicamente nos quer dizer muito, né? Acolher o enfermo, acolher o doente, sentir suas emoções, tentar sentir suas emoções, e quando não conseguir sentir as mesmas emoções do paciente e compreender, respeitar o adoecimento alheio, respeitar a dor alheia. Então, esse processo de adoecimento, ele vem junto com as emoções e as relações humanas. A que ponto estamos chegando na nossa sociedade, né? Ao pensar que estamos evoluindo, psicologicamente, psiquiatricamente, parece que estamos evoluindo. Uma sociedade com gostos estranhos, com uma mania de segregar também as pessoas por sua cor, raça, credo, religião, sexo, enfim. Então, é preciso cultivar novos valores. É preciso proteger nossos jovens das drogas sem impor, sem obrigá-lo. É preciso começar a tratar da saúde mental como um problema de saúde pública. E aí começar a valorizar a família, valorizar as bases, valorizar o que todo mundo achava que deveria ser o último socorro, o pai e a mãe. Precisamos entrar no próximo século com novos hábitos, hábitos de acolher, hábitos de repreender, mas principalmente de tentar ser mais humano, de tentar ser mais compreensivo com o outro, de entender o limite do outro. E ao invés de jogar pedra naquele que ficou atrás por uma deficiência X, incluso mental, volte atrás. É melhor evoluir juntos. É melhor chegar a nossos objetivos juntos, sol a sol, dor a dor. E sempre, quando você vê alguém triste, chorando, às vezes falta a palavra, porque às vezes a ignorância é muito grande. Mas o que é sinônimo de ignorância? A principal ignorância, ela vai estar fundamentada naquilo que a gente tem convicção. E aquelas convicções que temos, elas sempre têm que ser examinadas diariamente. Se ajudou ou prejudicou. E se prejudicou, deve ser feito uma autoavaliação dos seus atos. Então, revisar isso diariamente. Eu estou ajudando meu filho ou estou contribuindo? Né? Eu estou salvando meu filho ou estou perdendo meu filho? Então, sempre fazer essa autorrevisão. E sempre estar dentro de um processo comprometido em ajudar aqueles mais vulneráveis. Essa é a mensagem de hoje. E com uma boa saúde mental é possível, sim, né? Evitar traumas, ressignificar trauma, planejar sonhos e criar metas. Pacientes com sonhos, paciente com metas, é um paciente que vai ter uma maior resiliência. Então, a mensagem de hoje, deixo aqui, Rodrigo, a todos. Resiliência, força, fé, esperança, ajuda, acolhimento, entendimento e, principalmente, solidariedade. Então, um abraço a todos, que Deus abençoe. Até a próxima live sobre esquizofrenia, domingo que vem. Vai ser bem interessante essa live. Um abraço, Rodrigo. Obrigado a todos aí que participaram da nossa live. Tá certo? Muita luz, paz e prosperidade a todos, tá? Um abraço, muita luz, um abraço. Até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.